Houve um tempo em que o riso de toda uma geração parecia ter um único rosto e uma energia inesgotável. Sean William Scott não era apenas um ator em ascensão, ele era a personificação de uma era específica da cultura pop, o motor de comédias que arrecadaram centenas de milhões de dólares e ditaram o comportamento de jovens ao redor do globo. Ele possuía o raro magnetismo de transformar personagens coadjuvantes em ícones absolutos, tornando-se uma presença obrigatória em qualquer produção que buscasse o sucesso comercial imediato. No entanto, no auge de sua onipresença, as luzes começaram a se apagar de forma silenciosa. O rosto que estampava todos os cartazes de cinema deu lugar a uma ausência intrigante, e o que antes era uma carreira de blockbusters transformou-se em um mistério sobre as engrenagens da própria indústria. O que acontece quando um ator se torna tão grande quanto o personagem que o criou? Sean William Scott foi vítima de seu próprio sucesso ou foi Hollywood que decidiu que sua validade havia expirado? Antes de mergulharmos nos bastidores dessa trajetória, considere o seguinte: por que descartamos tão rápido aqueles que mais nos fizeram rir? Se você valoriza mergulhos profundos na psicologia da fama e no custo humano do estrelato, deixe seu like agora e torne-se um membro ativo da nossa comunidade investigativa clicando no botão de inscrição. Sua participação é o que mantém essas narrativas vivas. Nascido em Cottage Grove, Minnesota, a trajetória de Sean William Scott começa longe do brilho artificial da Califórnia, em uma realidade moldada pelo trabalho duro e pela simplicidade do meio-oeste americano. Sendo o caçula de 7 filhos, ele cresceu em um ambiente onde a atenção precisava ser conquistada e a resiliência era uma ferramenta de sobrevivência cotidiana. Segundo relatos de pessoas próximas à sua juventude, Sean nunca foi o estereótipo do jovem rebelde que seus personagens sugeriam. Pelo contrário, era descrito como um rapaz focado, quase obsessivo com seus objetivos. Para financiar seus sonhos iniciais, ele trabalhou em empregos comuns, desde o balcão de uma loja da Home Depot até a limpeza de um cinema local, onde passava as horas observando as estrelas na tela e imaginando seu próprio lugar ali. Essa origem humilde humaniza o ator, revelando que sua entrada em Hollywood não foi fruto de conexões privilegiadas, mas de um esforço metódico e silencioso. A indústria, inicialmente, não via nele um protagonista clássico, mas um rosto versátil que trazia uma autenticidade crua das pequenas cidades, algo que seria fundamental para a conexão visceral que ele estabeleceria com o público anos depois. A ascensão de Sean foi um daqueles fenômenos raros, onde o talento encontra a oportunidade exata no momento em que a cultura está mudando. Seu papel em American Pie, em 1999, foi interpretado como um divisor de águas, não apenas para sua carreira, mas para o gênero da comédia adolescente. Segundo relatos, ele recebeu um cachê irrisório de apenas $8.000 pelo primeiro filme, um valor que empalidece diante do impacto cultural que seu personagem, Steve Stifler, causou. A indústria começou a apostar nele como a arma secreta de qualquer roteiro. Ele possuía uma entrega física e um tempo cômico que poupavam os diretores de grandes esforços narrativos. Foi um crescimento gradual, mas sólido, onde filmes como Road Trip e Cara, Cadê Meu Carro? Consolidaram sua imagem como o motor de energia caótica que o público jovem desejava consumir. A indústria via isso como uma mina de ouro. Sean era o ator que conseguia equilibrar a vulgaridade com um carisma que impedia o público de odiar seus personagens. Uma habilidade técnica refinada, que muitas vezes era mascarada pela natureza leve de suas produções. O auge absoluto de sua carreira ocorreu na primeira metade da década de 2000, um período em que Sean William Scott era efetivamente um dos nomes mais valiosos para os grandes estúdios. Ele acumulou prestígio financeiro e influência, tornando-se um dos poucos atores de comédia capazes de atrair público apenas pelo seu nome no cartaz. Naquele momento, ele não apenas recebia salários milionários, mas também começava a transitar por produções de maior escala, como o remake de Os Gatões e o filme de ação Bem-vindo à Selva, onde contracenou com The Rock. A indústria via isso como o início de uma transição para se tornar um astro de ação, seguindo os passos de grandes nomes do passado. O contraste entre esse período de poder e prestígio e o que viria depois é marcante. Sean estava no centro de todas as festas. Era convidado para todos os programas de auditório
e parecia ter o controle total sobre o seu destino profissional. Ele era o rosto do otimismo vibrante e irreverente de uma Hollywood que ainda não havia sido transformada pelas redes sociais. No entanto, o ponto de ruptura começou a se manifestar justamente naquilo que era sua maior força: a sua associação indissociável com o arquétipo do jovem impulsivo. À medida que o tempo passava, Sean tentou buscar papéis que desafiassem essa percepção, como em Southland Tales, de Richard Kelly. Foi interpretado como um movimento corajoso, mas o fracasso retumbante e a incompreensão da crítica sobre esses projetos começaram a mudar a percepção da indústria. O mercado começou a vê-lo como um ator de uma nota só, e a pressão para repetir a fórmula de Stifler tornou-se uma prisão criativa. Segundo relatos, ele sentia que, para o sistema de Hollywood, ele só era valioso se estivesse gritando ou sendo o alívio cômico agressivo. O contexto da época também mudou. As comédias proibidas para menores, que eram o seu território, começaram a perder espaço para o domínio dos filmes de super-heróis e grandes franquias de fantasia. A indústria via a necessidade de se reinventar, mas parecia não haver um lugar óbvio para Sean nessa nova configuração, criando um conflito silencioso entre o que ele queria entregar e o que o mercado estava disposto a comprar. A queda não foi um evento súbito de escândalos, mas uma perda de relevância progressiva e cruel. A reputação de Sean foi afetada não por atos de má conduta, mas pelo estigma da repetição. As oportunidades em grandes produções começaram a minguar e ele passou a ser preterido em audições para papéis dramáticos sérios. A perda de momentum é fatal em Hollywood, e o silêncio progressivo em torno de seu nome foi interpretado como o fim de uma era. Ele passou de protagonista de blockbusters para a dublagem de animações como A Era do Gelo, que, embora financeiramente rentáveis, mantinham sua imagem física longe do público. O silêncio da indústria foi acompanhado por uma série de produções independentes que não alcançavam o grande circuito, e a percepção geral era de que o fenômeno Stifler havia sido deixado para trás. A rejeição sistemática de Hollywood a atores que tentam quebrar o molde em que foram criados encontrou em Sean um de seus exemplos mais melancólicos, onde o sucesso de outrora tornou-se a barreira intransponível para o futuro. As tentativas de retorno de Sean William Scott ao centro do palco de Hollywood foram marcadas por uma busca sincera de validação através de personagens que exigiam uma carga dramática mais densa e melancólica. O filme Goon, de 2011, foi interpretado como um momento de brilho técnico onde ele provou que sua presença física poderia ser canalizada para uma vulnerabilidade silenciosa e comovente. Segundo relatos de críticos da época, aquela era a prova de que existia um ator subestimado sob a máscara do riso fácil. No entanto, o retorno ao prestígio de outrora foi dificultado por um mercado que já não sabia mais como categorizar um talento que se recusava a ser apenas uma caricatura. Anos depois, sua entrada na série de televisão Lethal Weapon, substituindo um protagonista em meio a controvérsias de bastidores, foi vista pela indústria como uma tentativa de reabilitar sua imagem em um formato procedimental seguro. Embora sua entrega tenha sido elogiada pela ética profissional, o projeto não foi suficiente para reacender a chama do estrelato global. O retorno foi difícil porque Hollywood, em sua constante busca pelo novo, raramente reserva espaço para a evolução daqueles que ela mesma congelou em uma imagem de juventude eterna. Paralelamente aos desafios de sua carreira, a vida pessoal de Sean passou por uma transformação profunda que redefiniu suas prioridades de forma definitiva. Ao contrário da energia caótica de seus personagens, ele sempre manteve uma postura extremamente privada e reservada, longe das colunas de fofocas e dos escândalos típicos de sua geração. Segundo relatos, em 2011, ele buscou voluntariamente um tratamento para questões de saúde e bem-estar pessoal, um movimento que foi interpretado como um ato de autopreservação preventiva diante das pressões esmagadoras da indústria. Esse afastamento consciente da vida pública acelerou sua mudança de foco.
Ele passou a valorizar a estabilidade emocional e a tranquilidade de uma vida comum, em detrimento da busca incessante por aprovação nos tapetes vermelhos. O casamento e as escolhas de moradia, fora do epicentro de Los Angeles, foram vistos pela indústria como um sinal de que ele não estava mais disposto a pagar o preço psicológico exigido pela fama de primeiro escalão. Para Sean, o sucesso pareceu ser renegociado. A glória das bilheterias foi trocada pela dignidade de ser dono do próprio tempo e da própria saúde mental. Uma releitura crítica da trajetória de Sean William Scott nos obriga a confrontar os padrões muitas vezes cruéis e limitadores da indústria do entretenimento. Hollywood tem um histórico documentado de explorar ao máximo o carisma de atores de comédia, apenas para descartá-los quando o gênero passa por transformações culturais. Foi interpretado como uma forma de exploração artística, o modo como o sistema o incentivou a repetir o mesmo arquétipo até a exaustão, para depois rotulá-lo como incapaz de transitar para o drama. A análise de sua carreira revela o quanto a mídia e os estúdios foram cúmplices em criar uma imagem que o aprisionava. A indústria via isso como uma estratégia comercial eficiente, mas ignorava o custo de longo prazo para a diversidade profissional do ator. Existe um padrão injusto onde o talento cômico é frequentemente visto como menor, e para um homem que se tornou o rosto de uma era de excessos, a transição para a maturidade artística foi barrada por uma percepção preconceituosa que não permitia que ele envelhecesse aos olhos do público. A trajetória de Sean serve como um espelho de uma Hollywood que muitas vezes prefere o símbolo ao ser humano. Atualmente, a situação de Sean William Scott reflete a vida de um profissional que encontrou um equilíbrio saudável na periferia do estrelato. Ele não desapareceu, mas escolheu operar em uma frequência onde a qualidade de vida precede o volume de trabalho. Participações em séries como Welcome to Flat e trabalhos contínuos de dublagem mostram que ele permanece um operário dedicado do setor, respeitado por seus pares por sua disciplina e falta de ego. Fora dos holofotes, ele vive de forma discreta, mantendo uma rotina que prioriza a privacidade e o contato com suas raízes. A indústria agora o vê como um veterano confiável, alguém que traz uma bagagem de experiência e um nome reconhecível para projetos que buscam um toque de nostalgia e competência técnica. Ele não corre mais atrás do fantasma de Stifler ou do desejo de ser o nome número 1 nas bilheterias mundiais. Sua presença atual é marcada por uma serenidade que sugere que o afastamento das grandes luzes de Hollywood não foi uma derrota, mas uma conquista de autonomia sobre sua própria narrativa pessoal e profissional. A história de Sean William Scott é uma lição poderosa sobre os limites da fama e a necessidade de redescobrir o próprio valor fora dos rótulos impostos por terceiros. Ela nos ensina que o auge de uma carreira pode ser, ao mesmo tempo, uma glória e uma barreira, e que a verdadeira coragem reside em aceitar que o sucesso tem diferentes estações. Hollywood frequentemente narra essas trajetórias como contos de queda, mas ao observarmos o homem por trás dos personagens, percebemos que a reinvenção mais importante não acontece nas telas, mas na capacidade de sobreviver ao sistema com a integridade intacta. Ele sobreviveu a uma das eras mais predatórias do estrelato jovem e emergiu como alguém que não se deixou consumir pelo próprio mito. No final, o que realmente aconteceu com Sean William Scott foi um processo de amadurecimento corajoso, onde ele descobriu que ser lembrado por fazer o mundo rir é uma bênção, mas não ser prisioneiro desse riso é a sua maior vitória. A fama é um reflexo passageiro, mas o caráter é o que permanece quando o silêncio finalmente substitui os aplausos.